Olá pessoal, terceiro ano, vamos para mais uma aula com um objetivo sempre lá para a prova da SpaceX. Mundo girando é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Agora a gente passa para um outro tema, né? Um espaço humano, conforme o edital, e a gente vai fazer alguns exercícios sobre demografia, que cai bastante. Né? No primeiro momento, né, alguns exercícios teóricos, depois a gente passa para o Brasil. Então vamos lá. Né? Aqui está os objetos do conhecimento que nós iremos trabalhar e principalmente algumas atualidades que é importante. Primeira questão sobre refugiados, né? Porque tem a ver com migração, né? Sobre os refugiados no mundo, assinale o que for correto. Deixa eu botar minha caneta. Então vamos lá. Devido à guerra civil iniciada no século XXI, a Síria, país asiático, é um dos territórios que mais enfrenta problemas com a saída de refugiados. Realmente, no início dos anos 2000, a Síria sofreu bastante com guerras internas e externas também, em função lá do Bashar al-Assad, a forma em que ele, como ele governa. A OTAN teve uma participação, a Rússia depois entrou. Em suma, tem bastante guerra civil e muita gente sai de lá. Então é verdadeiro. O Sudão do Sul, país africano, criado recentemente a partir da separação com o Sudão, enfrenta crise devido a conflitos internos, gerando milhares de refugiados. Nós não estudamos isso, mas realmente o Sudão do Sul tem grandes problemas, grandes conflitos internos e gera milhares de refugiados. Verdadeiro. Em crise política no governo Maduro, a Venezuela gerou um contingente de refugiados que procuram asilo no Brasil e em outros países. A gente está vendo isso agora, né? Existe lá a Operação Acolhida, o Exército apoia muito os nossos militares. Então também é verdadeiro. A Acnur é uma agência vinculada à ONU que trabalha com a questão dos refugiados no mundo, recebendo inclusive doações para suas ações. Se você assiste TV, principalmente na TV fechada, a gente vê muita ação do Acnur, né? E realmente é uma agência vinculada à ONU, então é verdadeira. Grécia e Itália são países europeus que recebem refugiados provenientes de países africanos. Se a gente olhar no mapa, é, ali no Mediterrâneo, o pessoal ali da Tunísia, Marrocos, fica mais fácil fugir para esses dois países. Também é verdadeiro. Então nós temos tudo verdadeiro, fica fácil, letra E, certo? Importante a gente saber o que está acontecendo no mundo. Pessoal, segunda questão, uma questão muito interessante, fala de um movimento de aumento de população, estabilização, tem aquele gráfico da transição demográfica que é muito importante. Estão lembrados dele? Vamos lembrar um pouquinho. Transição demográfica, ele é dividido em 4 fases, né? De acordo com o tempo, taxa de habitantes, temos aqui o crescimento vegetativo, temos a taxa de natalidade, temos a taxa de mortalidade. Então, na primeira fase, que é uma pré-transição, há um aumento relativo, um pequeno aumento de população, porque taxa de natalidade muito alta, mas também nós temos uma taxa de mortalidade muito alta, certo? Na fase 2 é a aceleração demográfica, porque a taxa de natalidade ela se mantém, certo? Mas a taxa de mortalidade ela decai. Com isso, a população aumenta, a quantidade de habitantes, né, aumenta muito, certo?
fase 3, então a taxa de natalidade tem um decréscimo, a taxa de mortalidade ela também tem um decréscimo, certo? E faz com, mesmo assim, como nasce menos gente, a população tem um crescimento vegetativo menor. Depois vai diminuindo na quarta fase, porque a taxa de natalidade se aproxima muito da taxa de mortalidade. Não quer dizer que esteja na mesma fase da fase 1, porque aqui existe principalmente a tecnologia que faz a pessoa viver mais, mas vai diminuir o índice populacional do país ou do território, certo? Então há um decréscimo de crescimento vegetativo da população quando essas duas linhas ficam muito próximas, né? A população deixa de crescer. Isso gera várias consequências, certo? Então vamos ver o que nós estamos vendo aqui no caso da segunda questão. A gente vê a taxa de crescimento anual da população mundial e a população mundial, certo? Então aqui a gente pode até considerar que é um crescimento vegetativo, né? Já está em queda, principalmente a partir de 1980, né? Houve um pico, mas aí depois começou a declinar. Isso nível mundial, não quer dizer que em todos os lugares estão assim. E um aumento da população, apesar de estar caindo, há um aumento. A princípio chega-se ao ápice em 2100 e a partir daqui é a diminuição da população, certo? Então vamos analisar o gráfico e mostrar, né, que mostra em que período está essa situação. Tá? Transição demográfica está em processo de encerramento, né, de estabilização. Eu marcaria a letra A, né? Tá? A princípio, quando a gente vê aqui que o crescimento está diminuindo e aqui já chegou no ápice, né? A princípio não vai crescer mais do que isso, né? Porque a taxa de crescimento anual está cada vez menor, certo? Então, a partir daqui quantidade de pessoas vão diminuir. Tá? Vamos ver a letra B. Crescimento migratório está em processo de decréscimo. Bom, nesse gráfico não dá para perceber movimento migratório, a gente não pode falar isso. E a questão é análise do gráfico. Então, letra B está fora. Vou até pegar aqui a caneta. Tá? Letra B, cortado. Letra C, explosão demográfica está em processo de estabilização. Veja bem, a explosão demográfica ela nunca fica em processo de estabilização. Ela tem um boom e depois tem um decréscimo, né? Então a gente corta também a letra C. Crescimento vegetativo está em processo de intensificação. A gente vê que a partir daqui está em ligeiro declínio e aqui chega no máximo, né? Crescimento vegetativo chegou no máximo e a partir daqui é descer. Então também não. Bônus demográfico está em processo de diminuição. Bônus demográfico, o que é um bônus demográfico? Eu não sei, certo? Um ganho está em processo de diminuição? Não, não existe isso. Tá? Então a gente fica com a letra A. Ok? Interessante essa questão, hein? Estudar ela melhor. Vamos para a próxima, também falando sobre população. Né? Existe aqui uma figura, né? Taxa de crescimento populacional em 2015, bem atual, né? Onde está os índices que estão crescendo, né? E outros que estão diminuindo, certo? Considerando as informações do mapa, a curva do gráfico que corresponde à projeção da população do continente africano a partir de 2015. Então, a gente vê aqui
muito em vermelho, 4,4, 5,8, né? Amarelo e laranja. Todos eles estão nesse lado de crescimento. Aqui é o lado do decréscimo, negativo. Aqui é o lado que está crescendo, positivo. Mas a gente vê aqui essa linha, a linha W, aqui é o W, e essa linha aqui que é o X, que são as que estão se sobressaindo. O restante está num certo nível de estabilização. A gente sabe que no continente africano, se vocês já estudaram, é um continente que cada vez mais está tendo um crescimento populacional muito grande, fora da curva em relação aos outros continentes. Agora, qual é a linha que representa o W ou o X? Quando a gente verifica o W, né, a gente verifica que a partir de um certo momento aqui já começa a dar uma estabilizada, já começa a querer diminuir a partir daqui, certo? Então, principalmente aqui. E o X está numa ascendência, está crescendo mais, certo? Então, ele está numa ascendência. É o caso do continente africano. Então, a linha que projeta é o X, a letra B. Deu para entender isso aí? Tá? Espero. Então, é isso aí. O continente africano é um continente que está com um crescimento vegetativo muito positivo. E aí a gente chega ao final, espero que vocês tenham gostado e vamos para as próximas aulas. Um grande abraço a todos!